do processo de tomada de decisão, sem que a qualidade da resposta seja prejudicada. O procedimento de texto único atende a esse propósito. A negociação da legislação dos oceanos só começou a avançar quando se começou a usar um protótipo do procedimento de texto único, criado pelo veterano diplomata Tommy Koh, de Singapura. Os negociadores foram divididos em grupos para trabalhar em questões diferentes. Cada grupo tinha um mediador que preparava rascunhos, pedia críticas e revisava os textos. Um processo semelhante foi usado em partes da negociação de elaboração da Constituição da África do Sul, que culminou com o fim do apartheid. Criou uma democracia multilateral inclusiva *******. Observe que, na maioria dos casos, nem é preciso obter o consentimento das partes para começar a usar o procedimento de texto único. Simplesmente prepare um rascunho e submeta-o a críticas. Mais uma vez, você pode mudar o jogo simplesmente começando a jogar um novo. Mesmo que o outro lado não esteja disposto a falar diretamente com você, ou vice-versa, uma terceira parte poderá fazer o rascunho circular. Como fazer com que eles entrem no jogo? O caso Jones Realty e Frank Turnbull. O exemplo seguinte, da vida real, entre um senhorio e um inquilino, deve lhe dar uma ideia de como lidar com uma parte que esteja relutante em assumir uma negociação baseada em princípios. Ele ilustra o que significa mudar o jogo começando um novo. Resumo do caso. Turnbull alugou um apartamento, em março, da imobiliária Jones Realty, por $1.200 por mês. Em julho, quando ele e seu colega de moradia, Paul, quiseram se mudar, Turnbull tomou conhecimento de que o apartamento se enquadrava na legislação de aluguéis controlados. O valor máximo do aluguel deveria ser de $932 por mês, $268 menos do que pagava. Aborrecido por ter pago a mais, Turnbull se reuniu com a senhora Jones, da Jones Realty, para discutir o problema. A princípio, a senhora Jones foi intransigente e hostil. Ela alegou ter razão e acusou Jones de ser mal agradecido e de fazer chantagem. Depois de várias longas sessões de negociação, no entanto, a senhora Jones concordou em reembolsar o senhor Turnbull e seu colega de moradia. Ao final, reconhecendo seu erro, seu tom se tornou mais amigável. Durante todo o tempo, Turnbull usou o método de negociação com base em princípios. Reproduzimos abaixo uma seleção das falas que ocorreram durante a negociação. O título de cada fala é uma frase padrão que pode ser usada em situação semelhante por alguém que esteja envolvido em uma negociação baseada em princípios. Abaixo de cada fala, há uma análise da teoria subjacente e de seu impacto. Por favor, corrija-me se eu estiver errado. Turnbull, senhora Jones, acabo de tomar conhecimento e a senhora, por favor, corrija-me se eu estiver errado de que nosso apartamento se enquadra na legislação de aluguéis controlados. Fomos informados de que o valor máximo legal é de $932 por mês. A informação é correta. Análise. A essência da negociação com base em princípios é se manter aberto à persuasão por fatos objetivos e princípios. Ao tratar cautelosamente sua percepção de fatos objetivos, permitindo a possibilidade de que não fossem exatos e pedindo à senhora Jones que os corrigisse, se fosse o caso, Turnbull estabelece um diálogo com base na razão. Ele a convida a participar, seja concordando com os fatos da forma como foram apresentados ou corrigindo-os. Essa abordagem os transforma em dois colegas que tentam estabelecer os fatos. O confronto é desarmado. Se Turnbull tivesse simplesmente afirmado sua opinião dos fatos como fatos consumados, a senhora Jones poderia ter se sentido desrespeitada, ameaçada e caído na defensiva. Ela poderia ter negado os fatos, especialmente se julgasse qualquer aspecto da visão de Turnbull impreciso ou incompleto. A negociação não teria começado de forma construtiva. Se Turnbull tivesse cometido um erro honesto, pedir correções com antecedência o tornaria mais fácil de aceitar. Dizer para a senhora Jones que os fatos eram aqueles e depois descobrir que estava errado o desmoralizaria. Pior ainda, ela duvidaria de tudo o que ele dissesse em seguida, o que dificultaria muito a negociação. Tornar-se aberto à correção e à persuasão é um dos pilares da estratégia de negociação baseada em princípios. Você pode conseguir convencer o outro lado a estar aberto aos padrões objetivos e aos princípios que sugerir apenas se demonstrar abertura para o que eles sugerirem. Somos agradecidos pelo que a senhora fez por nós. Turnbull, Paul e eu reconhecemos que a senhora estava nos fazendo um favor pessoal ao nos alugar este apartamento. A senhora foi muito gentil investindo tempo e esforço nisso. Muito obrigado. Análise. Dar apoio pessoal à pessoa do outro lado é crucial para que seja possível desenredar as pessoas do problema, isto é, separar questões de relacionamento do mérito substantivo. Ao expressar seus agradecimentos aos bons esforços da senhora Jones, Turnbull, na verdade, está afirmando, não temos nada de pessoal contra a senhora. Acreditamos que a senhora seja uma pessoa generosa. Ele se coloca do lado dela e desarma qualquer ameaça que ela possa sentir à sua autoimagem. Além disso, elogios e apoio sugerem que a pessoa continuará a merecê-los. Depois de ter sido elogiada, a senhora Jones agora tem um pequeno investimento emocional na aprovação dela por Turnbull. Ele teria algo a perder e, por isso, passa a agir de forma mais conciliatória. Nossa preocupação é com o que é justo. Turnbull,
Queremos apenas ter certeza de que não pagamos mais do que deveríamos. Quando formos persuadidos de que o aluguel pago corresponde, de forma justa, ao período que ocupamos o apartamento, estaremos quites e nos mudaremos. Análise. Turnbull assume uma posição clássica baseada em princípios e anuncia sua intenção de mantê-la. Ele deve ser persuadido com base em princípios. Ao mesmo tempo, ele permite que a senhora Jones saiba que está aberto à persuasão, de forma coerente com esse princípio. Assim, ela fica com poucas opções, além de argumentar com ele por seus interesses. Turnbull não assume, em princípio, uma posição rigorosa, apoiada por qualquer poder que ele possa ter. Não apenas são os seus fins baseados em princípios, mas também os meios que ele utiliza. Seus fins, segundo afirma, são o justo equilíbrio entre o aluguel pago e o tempo de moradia. Se convencido de que o valor pago corresponde, de forma justa, ao tempo de moradia, ele se mudará. Se o que pagou foi excessivo, é apenas justo que permaneça no apartamento até que o valor do aluguel e o tempo de moradia estejam em equilíbrio. Gostaríamos de fazer um acordo com base em padrões independentes, e não naquilo que um pode fazer ao outro. Senhora Jones, é engraçado que você mencione justiça, porque o que está realmente dizendo é que você e Paul querem apenas dinheiro, e que irão tirar vantagem de ainda ocupar o imóvel para tentar extraí-lo de nós. Isso realmente me deixa muito zangada. Por mim, você e Paul sairiam do apartamento hoje. Turnbull, mal conseguindo conter sua raiva. Talvez eu não esteja sendo claro. É claro que seria bom que eu e Paul recebêssemos dinheiro. É claro que poderíamos tentar ficar aqui no apartamento até que a senhora conseguisse nos despejar. Mas essa não é a questão, senhora Jones. Para nós, mais importante do que ganhar alguns dólares aqui e ali é o sentimento de termos sido tratados de forma justa. Ninguém gosta de se sentir enganado. E se nós transformássemos isso em uma questão de quem tem poder e nos recusássemos a sair do apartamento, teríamos de entrar na justiça, gastar tempo e dinheiro e acabar com uma grande dor de cabeça. E a senhora passaria pela mesma coisa? Quem quer isso? Não, senhora Jones, queremos lidar com este problema de uma forma justa, com base em algum padrão independente, e não naquilo que um pode fazer ao outro. Análise. A senhora Jones desafia a ideia de negociar com base em princípios, sugerindo que esteja participando de uma farsa. É uma questão de vontade e a vontade dela é despejar Turnbull e seu colega de moradia ainda hoje. Diante disso, Turnbull quase perde o controle emocional e, com ele, o controle da negociação. Ele tem vontade de contra-atacar, gostaria de ver a senhora tentar nos expulsar do apartamento. Entraremos na justiça. Vamos pedir a cassação de sua licença. Se isso acontecesse, a negociação terminaria e Turnbull perderia tempo, esforço e seu sossego. Mas, em vez de reagir, Turnbull mantém o controle e traz a negociação de volta para a análise de méritos. Esse é um bom exemplo de negociação jiu-jitsu. Ele se esquiva do ataque da senhora Jones, assumindo a responsabilidade pela percepção equivocada demonstrada por ela e tentando persuadi-la de seu sincero interesse em princípios. Além disso, ele não esconde seus próprios interesses ou sua vantagem na situação. Pelo contrário, ele explicita as duas coisas. Uma vez reconhecidas, elas podem ser desmembradas do mérito e podem deixar de ser uma questão. Turnbull tenta também dar ao jogo de negociação baseada em princípios algum peso, dizendo à senhora Jones que este é o seu código básico, é sempre a sua maneira de agir. Ele atribui isso não a motivos superiores que são sempre suspeitos, mas ao simples interesse próprio. Confiança é uma questão em separado. Senhora Jones, o senhor não confia em mim. Depois de tudo que fiz por vocês. Turnbull. Senhora Jones, somos agradecidos a tudo o que a senhora fez por nós. Para nós, esta não é uma questão de confiança. É uma questão de princípios. Pagamos mais do que deveríamos. Que considerações a senhora acha que poderíamos levar em conta para decidir sobre isto? Análise. A senhora Jones tenta manipular Turnbull, encurralando-o. Ou ele insiste em sua argumentação e dá a impressão de ser uma pessoa não confiável, ou ele se mostra confiável e cede. Contudo, Turnbull escapa da armadilha expressando, mais uma vez, a sua gratidão, para em seguida definir a questão de confiança como irrelevante, ao mesmo tempo que se mantém firme quanto a seus princípios. Ao agir dessa forma, evita associar as duas ideias com a palavra mas, implicitamente usando i. A palavra mas, às vezes chamada de a grande eliminadora, tende a negar a primeira parte do que se diz, insinuando que apenas uma das duas orações pode estar correta. E reafirma a realidade mais complexa de que ambos os pensamentos podem estar corretos. Ao mesmo tempo, ajuda a assegurar que a senhora Jones se sinta ouvida e elogiada, evitando que ela classifique Turnbull como uma pessoa não confiável. Além disso, em vez de apenas deixar de lado o aspecto da confiança, Turnbull ativamente redireciona a discussão para a questão de princípios, perguntando à senhora Jones que considerações ela acredita serem relevantes. Turnbull mantém firme a discussão sobre princípios, sem culpar a senhora Jones. Ele jamais a chama de desonesta. Ele não pergunta a senhora tirou vantagem de nós, e sim, pagamos mais do que deveríamos. Mesmo que ele não confiasse nela, seria um erro estratégico dizer isso.
Ela provavelmente se tornaria defensiva e ficaria furiosa, podendo se entrincheirar em uma posição rígida ou simplesmente se retirar da negociação. Ajuda a ter frases prontas do tipo não é uma questão de confiança para desarmar. Tramas como a tentativa da Sra. Jones de apelar para a questão de confiança. Será que eu poderia fazer algumas perguntas para verificar se entendi os fatos? Turnbull, será que eu poderia fazer algumas perguntas para verificar se entendi os fatos? O imóvel realmente se enquadra na legislação de controle de aluguéis. O valor máximo do aluguel é realmente $932. Paul me perguntou se isso nos torna cúmplices de uma violação à lei. Alguém informou ao Paul, à época em que ele assinou o contrato, que o apartamento estava sujeito ao controle de aluguéis e que o valor máximo legal era $268 menor do que o que ele concordou em pagar. Análise. Enunciar fatos pode parecer ameaçador ou professoral. Sempre que possível, transforme isso em perguntas. Turnbull poderia ter dito, o valor legal do aluguel é de $932. A senhora violou a lei e, o que é pior, envolveu a nós, sem que soubéssemos, em um ato ilegal. A senhora Jones teria provavelmente uma reação violenta, entendendo essas afirmações como ataques verbais com o intuito de marcar pontos. Transformar cada parte da informação em uma pergunta permite que a senhora Jones participe, ouça e avalie a informação, para, em seguida, aceitá-la ou corrigi-la. Turnbull passa toda a informação necessária, mas de forma menos provocativa. Ele reduz ainda mais atenção atribuindo uma questão particularmente delicada a seu colega de habitação, que está ausente. Na verdade, Turnbull induz a senhora Jones a ajudar a estabelecer uma base de fatos com que ambos concordem e sobre a qual uma solução baseada em princípios possa ser construída. Qual é o princípio por trás de sua ação? Turnbull. Não entendi por que a senhora cobrou $1.200 por mês. Por que motivo? Tivemos de pagar tanto. Análise. Um negociador baseado em princípios nem aceita nem rejeita as posições do outro lado. Para manter o diálogo focado em méritos, Turnbull questiona a senhora Jones sobre as razões da posição dela. Note que ele não pergunta se houve razões, apenas parte do princípio de que houve boas razões. Essa suposição lisonjeira leva o outro lado a buscar razões, mesmo se não houver nenhuma, mantendo assim a negociação baseada em princípios. Deixe-me ver se entendi o que a senhora está dizendo. Turnbull. Deixe-me ver se entendi o que a senhora está dizendo. Se estou entendendo corretamente, a senhora acredita que o aluguel que pagamos tenha sido justo em virtude dos muitos reparos e melhorias que foram feitas no apartamento desde a última avaliação do controle de aluguéis. Não valia a pena consultar o comitê de controle de aluguéis sobre o aumento, uma vez que nosso contrato era de apenas alguns meses. Na verdade, a senhora o alugou como um favor ao Paul. E agora está preocupada. Porque poderíamos usar isso injustamente contra a senhora e tentar ganhar algum dinheiro como preço para nos mudarmos. É isso mesmo ou há algum ponto que eu tenha entendido mal? Análise. A negociação baseada em princípios requer uma boa comunicação. Antes de responder aos argumentos da senhora Jones, Turnbull reafirma para ela, de forma positiva, tudo o que ouviu, assegurando-se assim de que realmente compreendeu o que ela disse. Uma vez que sinta ter sido compreendida, ela poderá relaxar e discutir o problema de forma construtiva. Ela não poderá ignorar os argumentos dele sob a alegação de que não consideram o ponto de vista dela. É mais provável que ela ouça e seja mais receptiva. Ao tentar sumarizar os argumentos dela, Turnbull estabelece um jogo de cooperação em que ambos se asseguram de estar entendendo os fatos. Podemos voltar a falar mais tarde. Turnbull. Agora que acredito ter entendido seu ponto de vista, deixe-me falar com meu companheiro de moradia e explicá-lo a ele. Podemos voltar a falar amanhã, em algum horário. Análise. Um bom negociador dificilmente toma uma decisão importante na hora. A pressão psicológica para que se seja gentil e se façam concessões é grande demais. Pouco de tempo e uma pequena distância ajudam a desenredar as pessoas do problema. Um bom negociador vem para a mesa com um argumento realista no bolso ao qual pode recorrer quando desejar. Tal argumento não deve indicar passividade ou inabilidade de se tomar uma decisão. Aqui, Turnbull dá a entender que sabe exatamente o que faz e manobra para retomar a negociação em um determinado momento. Ele demonstra não apenas determinação, mas também controle do curso da negociação. Uma vez longe da mesa, Turnbull poderá checar alguns pontos de suas informações e consultar a outra parte interessada, Paul. Ele poderá pensar sobre sua decisão e se assegurar de que não tenha perdido a visão do todo. Tempo demais à mesa poderá desgastar o comprometimento de alguém com uma negociação baseada em princípios. Ao retornar à mesa com uma determinação renovada, Turnbull poderá ser afável com a pessoa sem ser afável com o problema. Deixe-me mostrar a parte em que estou tendo problema para acompanhar sua argumentação. Turnbull. Deixe-me mostrar a parte em que estou tendo problema para acompanhar sua argumentação que justifica a cobrança de $268 a mais por mês. Uma das razões são os reparos e as melhorias no imóvel. O perito do controle de aluguéis nos disse que seriam precisos gastos de $30 mil para justificar um aumento de $268 por mês. Quanto foi gasto nessas obras? Devo admitir que eu e Paul não acreditamos que as melhorias tenham custado $30 mil.
O buraco no piso da sala, que a senhora prometeu consertar, continua lá. E o da cozinha? Também. A descarga do banheiro já deixou de funcionar várias vezes. Esses são apenas alguns dos problemas que tivemos de enfrentar. Análise. Em uma negociação baseada em princípios, você deve apresentar as suas razões antes de oferecer uma proposta. Se os princípios vierem depois, parecerão não os critérios objetivos que qualquer proposta deve satisfazer, mas meras justificativas de uma posição arbitrária. Ao apresentar suas razões em primeiro lugar, Turnbull demonstra estar aberto à persuasão e estar consciente da necessidade de convencer a senhora Jones tivesse anunciado sua proposta de antemão, a senhora Jones provavelmente não teria dado ouvidos às razões que se seguiram. Seus pensamentos estariam contemplando as objeções e contrapropostas que poderia formular. Turnbull também buscou evidenciar padrões objetivos para apoiar suas preocupações. Ele contatou o Comitê de Controle de Aluguéis para quantificar uma correlação entre as melhorias e o cifrão 268/mês cobrados a mais no aluguel. Ao se preparar para negociações, é importante pensar sobre que padrões seriam úteis, quem poderia fornecê-los e como formular suas questões para que as informações mais relevantes possam ser evidenciadas. Uma solução justa poderia ser Turnbull. Considerando tudo o que foi discutido, uma solução justa poderia ser o reembolso do que Paul e eu pagamos em excesso ao limite legal. Isso parece justo para a senhora. Análise. Turnbull apresenta uma proposta não como se fosse dele, mas como uma opção justa, merecedora de uma avaliação conjunta. Ele não diz que essa seria a única solução justa, mas uma solução justa. Ele é específico, sem se entrincheirar em uma posição e se arriscar à rejeição. Se concordarmos, se discordarmos. Turnbull. Se nós pudermos chegar a um acordo agora, eu e Paul nos mudaremos imediatamente. Se não nos entendermos, o ouvidor do Comitê de Controle de Aluguéis sugeriu que permanecêssemos no apartamento sem pagar o aluguel e ou entrassemos na justiça pedindo reembolso e compensação por danos morais, com as custas do processo ficando por sua conta. Paul e eu estamos extremamente relutantes em fazer uma coisa ou outra. Estamos confiantes de que poderemos resolver o problema de maneira justa e satisfatória para a senhora e para nós. Análise. Turnbull está tentando fazer com que seja fácil para a senhora Jones dizer sim a sua proposta. Assim, ele começa deixando claro que tudo o que é necessário para resolver o problema é a concordância da senhora Jones. A parte mais delicada a ser comunicada pela mensagem é a alternativa, caso não se chegue a um acordo. Como poderá Turnbull passar essa informação? Ele deseja que ela a leve em conta ao tomar a decisão dela sem perturbar a negociação. Ele baseia a alternativa em um princípio objetivo, atribuindo-a a uma autoridade legal ao ouvidor. Pessoalmente, ele se distancia da sugestão. E nem diz que irá tomar qualquer providência nesse sentido. Em vez disso, ele deixa a sugestão como uma possibilidade e enfatiza a sua relutância em tomar qualquer atitude drástica. Finalmente, ele termina afirmando sua confiança em que um acordo mutuamente satisfatório será alcançado. A mapa de Turnbull, sua melhor alternativa a um acordo negociado é provavelmente nem ficar no apartamento nem entrar na justiça. Ele e Paul já alugaram um novo apartamento e, para eles, seria muito melhor mudar-se o quanto antes. Um processo judicial seria difícil, tendo em vista suas agendas ocupadas. Mesmo que ganhassem, talvez jamais pusessem as mãos no dinheiro. A mapa de Turnbull é provavelmente sair do apartamento e esquecer os $1.340 pagos a mais. Como sua mapa é provavelmente menor do que a senhora Jones acredita, Turnbull não a revela. Teremos o maior prazer em deixar o imóvel no momento mais conveniente para a senhora Jones. Quando vocês estão planejando sair do apartamento? Turnbull. Se concordarmos com o valor apropriado do aluguel pelo período em que estivemos morando ali, teremos o maior prazer em deixar o imóvel no momento em que for mais conveniente para a senhora. Quando a senhora preferiria. Análise. Sentindo a possibilidade de um ganho conjunto, Turnbull dá mostras de seu desejo de discutir o atendimento aos interesses da senhora Jones. Ao que parece, Turnbull e a senhora Jones compartilham o interesse de que o apartamento seja desocupado o mais rapidamente possível. Incorporar os interesses dela ao acordo faz com que a senhora Jones não apenas tenha algo mais a ganhar, mas também permite que ela salve as aparências. Por um lado, ela poderá se sentir bem em ter concordado com uma solução justa, embora tenha lhe custado dinheiro. Por outro, ela poderá dizer que conseguiu tirar os inquilinos do apartamento. Foi um prazer negociar com a senhora Turnbull. Paul e eu realmente agradecemos tudo o que a senhora fez por nós e estou muito satisfeito de ter conseguido resolver este último problema de forma justa e amigável. Senhora Jones. Obrigado, senhor Turnbull. Tenha boas férias. Análise. Turnbull encerra as negociações com um toque final de conciliação. Como, independentemente do relacionamento, conseguiram lidar com o problema, nenhum dos dois lados se sente lesado ou furioso, e provavelmente nenhuma das partes irá tentar sabotar ou ignorar o acordo. Um relacionamento funcional foi preservado para o futuro. Qualquer que seja o método de negociação que se use, a negociação baseada em
Princípios ou a negociação jiu-jitsu, como foi o caso de Frank Turnbull, ou uma terceira parte, com o procedimento de texto único, a conclusão permanece a mesma, você geralmente consegue atrair o outro lado para entrar no jogo de negociação baseada em princípios, mesmo que, de início, eles pareçam não estar dispostos a isso. Asterisco, asterisco, asterisco. Curiosamente, na África do Sul, os facilitadores que usavam o procedimento de texto único eram talentosos membros da comunidade de negócios. Embora estivessem longe de ser neutros, todos entenderam que o interesse maior era manter a estabilidade e a prosperidade, e evitar a guerra civil, interesses que teriam maior probabilidade de sucesso caso o processo fosse bem sucedido. 8. E se eles usarem truques sujos? Como dobrar o negociador duro? Negociação baseada em princípios é ótima, mas e se o outro negociador o enganar? Ou tentar deixá-lo fora de controle? E se aumentarem suas demandas no momento em que você estiver prestes a fechar um acordo? Existem muitas táticas e truques que as pessoas podem usar para tentar tirar vantagem de você. Todo mundo